eu vou te ensinar nessa aula sobre funil de conteúdo. Ou seja, você vai pegar a grande massa de pessoas que vai chegar no seu perfil, ou seja, que vão ser atraídas para o seu perfil através dos seus conteúdos, vai conduzir ela de forma a encantar. Então, na metade do seu funil vão estar pessoas que começaram a ler outros conteúdos seus e começaram a gostar, começaram talvez a ver os seus stories e gostar de você, entenderem que você é uma pessoa de confiança, a gostarem do seu trabalho, a verem os depoimentos e passar para o último nível do funil, que vai ser o menor número de pessoas, que é normal, né? Vai chegar muita gente, na metade só algumas vão se encantar e a menor parte vai comprar. Mas mesmo assim, se você fizer direitinho o seu trabalho, você vai fazer que todas as semanas um bom número de pessoas chegue aqui para que você consiga completar a sua agenda, que você consiga vender os seus cursos, os seus programas, aquilo que você tem disponível. Então, a maior parte do tempo você vai fazer conteúdos para atrair, ou seja, você precisa sempre ter mais gente chegando. Então, a gente chama dentro desse pilar do atrair, a gente chama o público frio, que são pessoas que não te conhecem, são pessoas que estão viajando pelo Instagram e vão passar pelo seu conteúdo e vão se interessar, vai chamar atenção. Então, quando eu quero construir um conteúdo para um público frio, eu preciso ser muito assertiva, falar diretamente com a dor, com a situação, com o desejo, para que aquilo chame logo atenção. E são esses os conteúdos que a gente vai impulsionar também, para que chegue em mais pessoas. Então, se um conteúdo meu, um conteúdo de atração, já foi bom, sem eu impulsionar, eu vou pegar nesse conteúdo e vou impulsionar, porque ele tem mais probabilidade de agradar outras pessoas parecidas com essas que gostaram inicialmente do meu conteúdo. Então, os públicos são público frio, público morno e público quente, onde frio são pessoas que não te conhecem e quente é quem está pronto para comprar. Então, dentro dos níveis de consciência, o público frio são aqueles que não sabem que tem um problema e aqueles que sabem que tem um problema, mas não te conhecem. Então, você lembra que eu falei que a gente não vai falar muito com quem não sabe que tem um problema, porque é muito difícil conduzir, fazer a pessoa entender que ela tem um problema. Então, a gente vai focar aqui nas pessoas que sabem que tem um problema, que são frios, né? Não te conhecem ainda, mas já sabem que tem um problema e ainda não te conhecem. Então, aqui a gente vai fazer conteúdos que falam dor, situações e desejos. No público morno, que é aquele que acabou de te conhecer, já deu uma viajada ali no seu Instagram, já está começando a gostar do seu conteúdo, viu uns stories, né? Começou a assistir os seus stories, gostou do que viu, resolveu ficar no seu Instagram, te seguir. Então, são pessoas que sabem que existe uma solução, mas estão te conhecendo, né? Viram que você fala desse assunto, mas não sabe que você é a melhor opção para ele, então, resolver essa situação. Aqui a gente vai falar do motivo que a pessoa tem dos motivos, né, que a pessoa tem esse problema. Então, você está vivendo isso, porque aquilo, porque a gente vai explorar um pouco mais profundamente esses problemas, essas situações e aqui a gente vai trabalhar muito no desejo da pessoa transformar a vida dela, da pessoa ter uma vida diferente, dar uma vida diferente aos filhos, enfim, dentro do seu tema. E o público quente, que está lá no fundo do funil, né, prontinho para comprar de você, já viu, já chegou, já se interessou, ou pode ser que a pessoa já chegue. Imagina que você tem lá a ferramenta que você trabalha escrita em algum lugar e a pessoa cai no seu perfil já querendo ter um atendimento naquela ferramenta específica. Aí pode ser que a pessoa já chegue sendo quente, né? Então são pessoas que sabem quem você é e conhecem os seus produtos. E aqui a gente vai fazer posts falando da solução desse problema, que a gente tem a solução desse problema. E o seu conteúdo vai transitar entre esses três níveis, sendo a maioria nível 1 e 2, tá? Aqui tá escrito 2, mas o certo é 1 e 2. Dentro do funil de conteúdo e dentro dos pilares do marketing conectivo, o pilar atrair, a gente coloca o público frio. O pilar encantar entra o público morno e vender entra o público quente. Então aqui, dentro do pilar atrair,
a gente vai falar com o público frio. Então, o comportamento desse público é aquele que eu já falei, sabe que tem um problema, mas não te conhece, ou não sabe que tem um problema, que a gente não vai falar tanto. Qual é o objetivo dos conteúdos para atrair? É as pessoas saberem que você existe. E a sensação que os seus conteúdos de atrair precisam causar nas pessoas é: essa pessoa pode me ajudar. Então, quando eu faço um conteúdo onde eu falo sobre a situação que ela vive e não sobre o problema que ela tem apenas, eu consigo pegar a sensação que eu deixo na pessoa é: nossa, essa pessoa me conhece profundamente, parece que ela está falando comigo. Então, voltando ao assunto da ansiedade, quando você expõe problemas que a pessoa vive por causa da ansiedade, ela vai automaticamente pensar que você pode ajudar ela. Quais os melhores formatos para você fazer aqui para o público frio, com o objetivo de atrair? O carrossel, que é aquele post que vai passando para o lado e você vai explorando. Lembrando que não é bom botar muito texto e tem que ter muito cuidado com as margens para não ficar algo difícil de ler, algo com muito conteúdo. O objetivo do Instagram nunca é botar muito texto, é explorar imagens, é botar mais harmônico possível, menos informação possível, tanto visual quanto de texto. E o Reels, são aqueles vídeos rápidos que dão uma solução rápida, que dão pequenas gotículas, né, de conteúdo que atraem as pessoas de uma forma muito rápida, é o melhor, tá? Para atrair pessoas. E aqui o exemplo, né? Falar da situação, então, roer unha é normal? E qual é o problema? A ansiedade, só que ela não sabe que é a ansiedade. A gente não vai ficar falando do problema, aqui a gente vai falar das situações. No pilar encantar, que é o público morno, que já chegou, já começou a se interessar, já viu que tu pode ajudar ela, o comportamento a gente precisa mostrar autoridade. Então, se elas sabem que existe uma solução e ainda não sabem que você tem ela, aqui é o momento de você mostrar que você é uma autoridade nesse assunto. O objetivo desses conteúdos vai ser as pessoas saberem que você sabe do que está falando e se conectarem com você. A sensação que você precisa dar para essas pessoas é: essa pessoa sabe muito sobre esse assunto. E aí a gente cria aqueles conteúdos um pouco mais profundos, que falam, pode trazer alguma abordagem científica, mas sem parecer muito chato, sem ficar pesado, lógico. Pode trazer depoimentos de alunos, né? Então, se você transformou muitas pessoas, a pessoa vai entender que você também pode transformar ela. Ou que você se profissionaliza, que você é especialista nisso, que você só fala, passou sua vida toda estudando isso, coisas assim. Tudo que for mostrar autoridade, né? Que trazer autoridade para você, é esse o momento de você colocar nesses conteúdos. E no pilar vender, que é o público quente, que são as pessoas que sabem quem você é e já conhecem os seus produtos, a gente vai, a gente precisa que a pessoa confie que a sua solução é a melhor. Então, ela já começou a te ver como uma autoridade aqui em cima, e quando você mostra o seu produto ali num post, falando um post de venda, ela vai confiar que aquela é a melhor solução, porque ela já conhece outras. Mas talvez você traga uma abordagem diferente, talvez a sua metodologia traz uma promessa diferente, né? Por exemplo, no emagrecimento a gente vê muito isso, né? Tem gente que já tentou de tudo, fazer todo tipo de dieta. E o pessoal que vem de emagrecimento é muito inteligente nas promessas, muito inteligente em fazer as pessoas confiarem que elas têm a melhor solução, porque elas trazem como se fosse uma nova fórmula, um jeito nunca visto, nunca explorado. E a pessoa que já tentou de tudo, ela tenta, ah, ela entende que talvez ali ela tenha uma nova chance, uma nova forma, né? Porque ela já tentou de tudo. E você pode trazer essas ideias para o seu conteúdo, né? Pessoas que já tentaram de tudo para crescer nas redes sociais e você tem a solução para isso. Pessoas que já tentaram. Então, ali você cria conteúdos falando sobre uma nova forma de solucionar problemas comuns das pessoas. É esse o grande segredo aqui, né? Você mostrar que você tem uma solução diferente para um problema comum dela. Isso é o principal nos seus posts de venda. O objetivo desses posts é provar que você pode ajudar a pessoa a resolver os problemas dela. A sensação que ela precisa é: eu posso confiar nessa pessoa. E o formato é:
todos os tipos de formatos servem para vender. Só que cada um precisa ser adaptado. Então, se você vai fazer um post, precisa ter um texto estruturado. Se você vai fazer um carrossel, cada slide precisa trazer uma parte da estrutura de venda. Se você fizer um vídeo, você precisa falar o seu pitch de vendas, né, de forma falada no vídeo. Então, todos os conteúdos servem para vender, mas é preciso adaptar. O melhor conteúdo para vender mesmo, que não está aqui escrito, é a live. Se você faz live de venda semanal, quinzenal, mensal, isso pode ser a grande transformação do seu negócio. Eu vou ensinar você a fazer uma estrutura de live que vende, porque a live não é só abrir e falar de forma aleatória. A live é completamente estratégica, completamente estruturada. Quanto mais você seguir essa estrutura, quanto mais você fizer os primeiros passos até o dia da live, mais resultado você vai ter. E quando você pegar o jeito, você vai poder vender muito em live, porque é a melhor forma que existe para você vender é fazendo live. E aqui as lives também podem, no Encantar, eu não falei do formato aqui, mas as lives funcionam muito bem, os posts simples e nos stories também. É nos stories que a gente encanta, porque a gente mostra quem a gente mostra a nossa verdade, a gente se conecta profundamente com as pessoas, a gente conversa com as pessoas, então é bem legal os stories também. E aqui eu não tinha falado também, dentro do Encantar, a gente pode mostrar os erros que a pessoa comete. Então, 5 erros do emagrecimento. 5 erros que você nunca tentou e que te impedem de emagrecer, sabe? Esses erros. Aqui você pode quebrar crenças também. Então, se a pessoa acredita que tem uma crença, se você identificou que o seu público tem uma crença muito forte de que a espiritualidade não é compatível com a religião católica, por exemplo, você vai fazer conteúdos para quebrar essas crenças, de que mesmo ela sendo da Igreja Católica fiel, ela pode desenvolver a sua espiritualidade dentro da casa dela, com outras ferramentas, com coisas que talvez ela nunca tenha se aberto em relação a isso. Mitos e verdades, então, dentro do seu tema, você fazer conteúdos falando mitos sobre tal coisa, as verdades que nunca ditas sobre. O ideal é você sempre fazer esses títulos que vão chamar muito atenção, e eu vou ensinar também você a fazer esse título. Como fazer, então, como fazer algo relacionado ao seu nicho também é interessante aqui no Encantar. E a ideia é você, nos seus posts, dar bons conteúdos. Não é enrolação, não é balela. Se é para fazer conteúdo ruim, é melhor não fazer. Mas a ideia é você pensar assim, ó, eu vou pegar esse assunto e eu vou dar o quê? O que que ela precisa fazer? Mas ela não vai saber como. Então, o como é o convite para você, com aquilo que você vende, mostrar como que ela vai fazer aquilo que você disse que ela precisa fazer no post. Esse é o grande segredo, é esse jogo que você tem que fazer o tempo todo no seu Instagram. Agora, no seu material, você vai fazer o exercício para gerar ideias de conteúdos dentro de cada nível de consciência. Então, aqui você vai escrever ideias para pessoas que estão inconscientes. O que é que você pode escrever aqui que vai chamar pessoas que não fazem ideia que tem o problema que você resolve? Quais conteúdos você vai criar? Aqui você vai colocar várias ideias. Depois você vai ter um Trello que eu vou disponibilizar, que é uma ferramenta para planejar todos os seus conteúdos de forma estruturada, todo explicativo. Você vai adorar essa ferramenta, vai te ajudar muito. Mas aqui eu quero que você comece a explorar títulos de temas ou ideias de temas para cada nível de consciência. Porque você num primeiro momento pode ficar confuso, mas você não vai passar o resto da vida pensando se aquele conteúdo é para o nível de consciência 1, 2, 3, 4, 5. Depois isso vai ficar automático. Agora você vai, se isso está um pouco confuso na sua cabeça, que é normal, você vai planejar. O planejamento é o seu melhor amigo. Você vai, com esse conteúdo aqui das aulas fresco, você vai já gerar ideias para cada um dos níveis de consciência. E aí você vai começar a ver qual é o tipo de conteúdo, mais ou menos, dentro de cada nível de consciência, que você vai criar nos próximos tempos. Você não vai ficar presa nisso. Ah, isso é nível 1, 2, não interessa. Aqui é a hora de você planejar e fazer várias ideias, o máximo de ideias possíveis dentro de cada um
níveis de consciência. Depois, isso fica automático. Você, esse aqui, esse conteúdo aqui realmente está no nível de consciência 1, 2, 3, 4, 5, mas de forma natural, intuitiva. Você não vai precisar ficar pensando nisso o tempo todo. Eu já nem penso nisso, eu já sei os tipos de conteúdos que eu tenho que gerar e eu vou gerando eles de forma muito natural, tá? Eu não fico pensando nos níveis de consciência hoje. Mas quando eu aprendi quando eu tive esse conhecimento, eu comecei a fazer o meu planejamento da mesma forma que eu estou ensinando aqui. Eu fiz os quadros, porque era confuso para mim. Então, eu fiz os quadros e eu comecei a planejar ideias de conteúdos para cada um deles. E depois começa a fluir.